Fala pessoal, bem-vindos à jornada do engenheiro de dados do nosso curso do transacional ao Big Data. Então a gente viu na aula anterior um pouco de história relacionado ao Hadoop, relacionado à construção do Hive, relacionado aí ao uso do SQL, né, no lugar aí do MapReduce. E agora a gente vai dar continuidade aí à nossa história, né? Agora a gente vai entrar ali no Data Lake, a gente vai falar ali como que o Data Lake surgiu, a evolução do Data Lake para o Delta Lake, posteriormente ali para o Lake House, tá? Então nós vimos aí no README anterior, né? Nós tínhamos ali continue no Delta Lake README, então a gente abriu aqui, né, o nosso Delta Lake, tá? Então vamos continuar no README do nosso Delta Lake. Deixa eu aproveitar e corrigir isso aqui. Deixa isso aqui já atualizado. Perfeito. Então nós temos aqui, né, o nosso README, né? O nosso README ele não mudou muito, tá? A gente vai agora basicamente continuar, né, de onde a gente parou. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente já é uma estrutura nova. Então a gente tem lá, né, o passado, né, que é o que a gente viu na aula anterior, né, que a gente tinha que extrair o dado manualmente, né, do nosso ambiente dimensional, enviar ele também manualmente, né, para dentro do nosso mini I/O, né, tudo isso de maneira muito manual, né. Aí nesse momento surgiu, né, o Scoop, que é o SQL to Hadoop, né? Não sei se vocês lembram do Scoop. O Scoop ele simplificava esse processo, né? Em vez de eu ter que ficar manualmente extraindo o dado de um banco de dados relacional, gerando um arquivo, enviando esse arquivo para o Hadoop e direcionando esse arquivo dentro do Hive, né? Colocando ele como se fosse uma tabela, isso era extremamente complexo, né? Eu tinha que fazer isso várias vezes, eram várias tabelas, então eu tinha que construir uma série de etapas, né? Então veio aí a ferramenta Scoop, né? Então o Scoop ele simplificava esse processo. Você falava para ele qual que era o banco que ele tinha que buscar, qual que era a tabela, onde ele ia salvar, e ele já fazia todo o processo para vocês. Beleza? Porém ele acabou perdendo a hegemonia também, né? Porque houve aí, né, a construção de novas formas de se fazer aí essa movimentação de dados, que é o que a gente vai ver aqui agora. Então, dentro do nosso SQL, né, dentro do nosso Spark, a gente vai aprender algo chamado federação. O que é a federação? Federação é de um banco de dados, no caso, né, de uma estrutura de dados, que no caso é o nosso Spark SQL, eu vou conseguir visualizar as tabelas que estão em uma outra infraestrutura, no caso no Postgres. Então é o que a gente vai simular aqui, tá? Então eu já estou aqui dentro do meu, eu já executei esses comandos, né, esses dois aqui, eu já estou dentro aqui do que seria, né, a minha estrutura do Spark SQL. Então agora a gente vai começar a executar o primeiro passo a passo. Então eu vou executar aqui um create schema OLAP, né, ou seja, eu vou criar um ambiente novo. Ele deu uma mensagem de erro aqui. Opa, deixa eu ver o que aconteceu. Já está criado. Tá, beleza. Então ele já está criado, né, o OLAP, não tem aqui nenhuma tabela. E agora o que eu vou fazer é criar a tabela. Só que eu não vou criar uma tabela, eu vou federar essa tabela. Então, por mais que eu tenha executado aqui um create table, né, uma DDL de em pessoas, na prática eu vou usar aqui o JDBC com essas opções aqui para eu me conectar no que seria o meu banco dimensional. Então, em vez de eu fazer toda aquela movimentação que a gente viu, né, de extrair, né, o dado via copy, movimentar ele para dentro, né, do que seria o nosso armazenamento distribuído e depois adicionar ele como Hive, eu posso fazer isso direto como uma federação, que é o que a gente vai construir aqui. Então eu vou dar aqui esse create aqui. Beleza, então agora ele criou a tabela, né? Perfeito? Então se eu executar agora esse select dentro dessa tabela aqui, vou dar um limit aqui só para não trazer muita coisa. Vocês vão perceber que no fundo ele está executando isso dentro do meu Postgres, lá na minha infraestrutura old school, tá? Isso é o que a gente chama de federação. Então agora eu simplifiquei mais ainda a movimentação de dados. Então agora se eu quiser movimentar dados de dentro do meu ambiente old school para dentro do meu Big Data, eu já tenho isso dentro do próprio Spark SQL, já está federado, já está próximo, beleza? Então vamos aproveitar e vamos fazer isso para as outras duas tabelas, que é de produtos.
Maravilha, então você vai executar aqui também um select de produtos. Boa, trouxe também os dados, né, da minha tabela. Perfeito, perfeito, perfeito. Aí agora ele pede aqui, né, para eu voltar, né, para o meu modo old, né, que é o modo raw, onde eu tinha feito manualmente, tá? Então eu vou voltar aqui para o meu raw, beleza? Bom, no caso aqui ele pede para executar essa query aqui, eu vou executar só para que a gente possa enxergar aqui o passo a passo, tá? Mas isso aqui agora está acontecendo dentro do meu próprio sistema distribuído, né? Do meu armazenamento distribuído. Está acontecendo dentro do Mini.io, beleza? Então, só para a gente recapitular aqui, ó. O que tiver dentro do raw está dentro do meu armazenamento distribuído, né? Que no caso aqui é o meu Mini.io, que é o equivalente ao Hadoop. O que estiver sendo executado no esquema OLAP é federação, ou seja, está rodando dentro do meu Postgres dimensional em uma outra infraestrutura. Maravilha? Então olha para você ver o que eu vou fazer aqui, que legal, né? Eu vou executar uma query dentro do meu ambiente federado, vou juntar com o meu ambiente, meu storage, né, distribuído, e eu vou executar um resultado. Ou seja, a única coisa que eu pedi para te fazer aqui é uma simples junção, tá, gente? Só para a gente ver aí que ele junta, né, os dados de uma tabela com outra, né? Ou seja, de uma infraestrutura com outra. Dá para você ver que inteligente isso, né? Eu agora não preciso ter aquela estrutura apartada, né? De gerar arquivo, movimentar arquivo, que era o que a gente fazia antes com SQL to Hadoop ou manualmente. Beleza? Aí agora eu vou fazer o seguinte, né? Se a gente olhar aqui dentro do meu raw, eu só tenho a tabela de em pessoas. Eu quero agora criar a tabela de em produtos. Tá? Então eu vou criar a tabela de produtos. Percebam que eu estou apontando para dentro do meu ambiente distribuído, né? Dentro do meu ambiente raw aqui. Olha para você ver que legal. Então ele criou a tabela. Vamos até visualizar aqui. Opa, aqui vamos até visualizar a tabela criada, tá? Se a gente entrar dentro do nosso Mini.io, vou mostrar aqui para vocês. Se a gente entrar aqui dentro do nosso Mini.io, dentro da nossa tabela raw aqui, eu tenho aqui de produtos, mas não tem nada dentro dela, tá? Por quê? Porque ainda não fiz nada. Aí agora sim, agora eu vou escrever na minha tabela de produtos, baseado na minha tabela federada de produtos. Então agora eu vou movimentar os dados. Então agora ele vai copiar, né? Ele vai tirar do meu ambiente transacional, do meu ambiente dimensional e vai levar ele para dentro do meu ambiente distribuído. Então se eu der um refresh aqui, ó, o arquivo já está aqui. Então, ou seja, eu já copiei, né, o que seria os dados do meu ambiente dimensional. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a tabela fato, né? A tabela fato eu vou pegar ela aqui de dentro do meu ambiente OLAP. Aí no caso, né, gente, eu estou separando aqui, né? Então aqui eu tenho o esquema, aqui eu tenho a tabela. Beleza? Então dessa forma eu não preciso ficar usando aquele use igual eu uso aqui em cima, não. Tá bom? Maravilha, então vamos aqui, vamos avançar. Vou copiar esse cara. Então, vamos construir a tabela federada dele. Perfeito, a tabela federada está construída. A gente consegue visualizar, né, se a gente quiser. Ó, tá lá construído. Vou voltar aqui para o raw. E agora eu quero a descrição da tabela, né? Vamos ver o que tem nessa tabela federada. Ele trouxe para nós aí os campos, né, dessa tabela federada. Se eu executar, né, o comando limit 10 aqui nessa tabela federada, ele vai trazer para nós aí os 10 primeiros registros. Aí agora, olha para você ver que legal, né? Eu estou construindo a tabela fato pedidos, só que diferente do que está descrito aqui em cima, aqui, né, onde eu peguei o tipo. Peraí, vamos voltar aqui. Onde eu tenho os tipos, né, o inteiro, big int, varchar, eu estou construindo a tabela fatos pedidos, definindo tudo como string, tá? Quando a gente entrar no nosso curso específico, né, de Data Lake, Lake House, tá? Na nossa jornada, a gente vai entender o porquê da gente estar fazendo isso, beleza? Vocês vão entender que isso aqui é importante baseado numa determinada situação de negócio. Maravilha? Bom, então vamos continuar avançando aqui. Então agora eu vou criar, né, a tabela fato pedidos. Percebam que diferente das outras tabelas, essa minha tabela fato pedido, ela está particionada pela data da venda. A gente vai entender no nosso curso específico, né, de
de Data Lake, né, que é a nova era dos dados do Data Lake ao Lake House, a gente vai aprender aí que ele realmente, com a partição, a gente consegue ter um ganho de performance bem interessante aí, beleza? Então ele está aqui com a data, né, data da venda, também continua, né, sendo particionada aí por um ponto e vírgula, um CSV, beleza? Então até então nada mudou. A diferença aqui é que agora ele é um tipo particionado, né, uma tabela particionada. Maravilha, então a gente tem agora nossas 3 tabelas construídas dentro do nosso Data Lake, que estão aí simulando o nosso ambiente dimensional. Quando eu trabalho com tabelas particionadas, né, é importante eu setar esse parâmetro aqui, tá? Então eu vou setar esse parâmetro aqui. Como eu disse, esses detalhes a gente vai entrar mais a fundo quando a gente tiver no nosso curso a nova era de dados do Data Lake ao Lake House, tá? Aí a gente entra nesses detalhes. Por hora, a gente só precisa saber o que precisa fazer. Aí aqui é interessante, né? Aqui eu vou fazer um insert, né? Vou falar com ele que eu quero particionar pela tabela da venda, passo para ele aqui o select que eu quero, tá? Que eu quero extrair. Vamos fazer aqui. Aí uma coisa interessante aqui é que, vamos supor, né, que eu precise fazer isso todos os dias, né? Ou seja, todos os dias eu preciso ficar trazendo dados da minha tabela fatos no meu ambiente dimensional para dentro do meu Big Data. Então eu poderia fazer o where aqui, né, e passar as datas específicas que eu quero, tá? Por que isso é interessante? Porque aí entra aquela mesma coisa que a gente viu no nosso ambiente old school, no nosso uso do Apache Ruby, né? Eu posso criar um sistema, esse sistema rodar todos os dias, baseado numa agenda, né, que vai ficar responsável por executar esse comando diariamente, passando aí o que seria as datas. Tá? De forma com que eu consiga pegar os dados de maneira incremental. Maravilha? Mas é óbvio que a gente não vai ver isso a fundo aqui, a gente vai até falar sobre o DBT e sobre o Airflow, mas a gente não vai ver isso a fundo. A gente vai ver a fundo o Airflow e DBT no nosso curso do caos à automação. Como o Airflow e o DBT transformam dados com eficiência. Maravilha? Por hora, a gente vai apenas aí entender que existe essa possibilidade. Perfeito? Então ele gerou, né, aí só de desencargo de consciência. Vamos executar aqui um show partition, só para a gente ver as partições que ele criou, né? Ele criou várias partições, tá? Então se a gente entrar aqui no nosso mini.io, né, de novo, e entrarmos aqui na fato pedidos, a gente vai ver, né, que cada data da venda está separada por um diretório, né? E dentro desse diretório tem o que seria aí o arquivo, tá? E com isso eu consigo ter aí um ganho de performance, que se eu precisar, por exemplo, buscar uma data da venda, onde a data é, por exemplo, o ano de 2025, ele vai abrir somente os diretórios com os anos de 2025. Então vão ser muito menos registros para ele visualizar, né? Caso eu não tivesse essas partições, ele teria que ler todos os arquivos e, obviamente, isso não seria bacana. Maravilha? Então a gente viu essa parte agora. Então agora a gente vai entrar, né, no conceito aí do que seriam, né, as zonas, né, do Data Lake, mas aí a gente deixa aí para uma próxima aula para a gente nos aprofundar mais. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até uma próxima.